Olá, segundo ano, bem-vindos de volta para esse segundo bimestre, onde nós vamos dar continuidade aí sobre as plantas. Então, nós já entendemos o que é o reino metafita, ou reino plantae, ou reino das plantas. Nós já entendemos um pouquinho sobre os vegetais de pequeno porte, os vegetais de grande porte. Nós já decoramos aí o que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que as briófitas e as pteridófitas são os vegetais de pequeno porte e as gimnospermas e os angiospermas são aí os vegetais de grande porte. Nós estudamos um pouquinho também sobre a estrutura das plantas, falamos um pouquinho sobre a raiz, temos introdução sobre o caule, mas nós vamos dar continuidade aqui e vamos falar um pouquinho também sobre o caule. Falar um pouquinho não, nós vamos falar mesmo sobre o caule, qual é a função, qual é a função que ele tem, se tem função de estrutura, enfim. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o caule agora, este bimestre. Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: quais são as funções desse caule? Ele tem função de sustentação e de condução. Então, o que ele sustenta? Ele faz a sustentação da copa das árvores, folhas, flores e frutos. E o que ele conduz? Ele é um veículo condutor de quê? De seiva bruta e de seiva elaborada. Essas são as funções do caule. E aí nós vamos relembrar um pouquinho mais o que é a chamada seiva bruta e seiva elaborada. Tudo bem até aqui, segundo ano? Beleza. Vamos lá, então. Quais são as regiões do caule que nós precisamos entender um pouquinho aqui? Nós temos a chamada, deixa eu só montar aqui a caneta. Nós temos a chamada gema terminal, as gemas laterais, o entrenó e o nó. Esse nó, ele fica bem aqui na base, olha, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, na base da folha. Aqui nós temos o entrenó, que ele vai entre o nó e a gema lateral, as gemas que são chamadas laterais e a gema terminal. Então, ou também nós podemos falar gema lateral, gema terminal ou gema apical. O caule, quando ele é jovem, ele também pode fazer o processo de fotossíntese, mas apenas quando ele é jovem. Olha aqui, nós temos um transporte da gema terminal para a fotografia que vocês podem ver aqui na lateral. Explicando um pouquinho melhor sobre qual é a função da gema lateral e da gema terminal, eu vou passar para o próximo slide. Ok, segundo ano, nós ainda vamos voltar a falar sobre as gemas, mas nesse momento nós vamos estudar um pouquinho o caule por dentro. Então, olha só, existem algumas estruturas aqui que eu quero que fique bem fixo na sua memória, que é o xilema e o floema. Para que serve, o que conduz, mas nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, olha só, eu tenho um caule que ele está aberto, não, que ele está cortado de forma horizontal, para que nós possamos entender um pouquinho melhor essas camadas. Então, olha só, aqui nós temos a casca, que é a região mais externa, o alburno, que é a região mediana, e o cerne, que é a região mais interna deste caule. Do lado direito, aqui, eu tenho uma casca, um caule melhor, num corte melhor, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, toda essa região aqui é a casca e essa região é a camada central. E cada uma tem uma função muito importante, tá? Essa parte da casca, ela serve para proteção desta árvore, posso dizer desse indivíduo, desse caule,
E aí, aqui eu tenho duas estruturas que eu quero que você entenda muito bem sobre ela, que é o floema e o xilema. O floema, ele conduz a seiva elaborada e o xilema conduz a seiva bruta. Olha aqui onde fica o xilema e nesta região mais interna aqui fica o floema. Então, para que serve? Essas estruturas, elas são responsáveis por condução. O que é a seiva bruta? A seiva bruta é a água e os sais minerais que são retirados do solo através da raiz, conduzido aí pelo caule através dessa estruturinha chamada xilema. E a seiva elaborada é essa seiva bruta, que são sais minerais e a água, que passaram pelo processo de fotossíntese e são conduzidas aí pelo floema, que são os vasos liberianos, para toda essa planta, para toda essa estrutura, para que ela possa ser bem servida, para que ela possa manter a vida, para que ela possa manter aí os nutrientes e manter a vida mesmo, continuar realizando trocas gasosas, servir de alimento para outros seres vivos, mas para isso precisa que essa seiva elaborada, seiva bruta, transforme-se na seiva elaborada e seja conduzida, tanto através do xilema quanto através do floema. Belezinha, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Lembrando que para você fazer o encerramento da aula, não precisa colocar lá só para encerrar. Eu quero que você comente sobre essa aula, que você tire as suas dúvidas para que nós possamos fazer a interação cada vez melhor das nossas aulas, tudo bem? Fiquem com Deus, nós estamos orando por vocês.